Então a gente é o grupo 2, né, composto pelo Anthony, eu, Júlio, o Lucas Romão e a Tatiane. A gente vai falar do Lambda, que são Language Models for Dialogue Applications, né? E a gente vai falar também sobre o Palm também, que é a da família do Google. E a gente tentou nessa apresentação, porque os artigos que falam dos dois modelos são muito grandes, e a gente tentou resumir, né, mas sem também deixar de perder um pouco do conteúdo, de preparar uma apresentação que pudesse também ser utilizada depois para consulta, para estudo. Eu vou começar falando sobre o Lambda, então. O Lambda ele é da família de modelos de linguagem neural, baseado em Transformer também, e ele é especializado em diálogo. Ele tem 3 modelos, né? O maior modelo deles, ele contém 137 bilhões de parâmetros, e esse modelo ele foi treinado com 1,56 trilhão de palavras, né? Esses dados foram retirados da internet, de diálogos e textos também na web. E esse modelo ele é capaz de gerar respostas, né? Que elas também seguem algumas métricas, né? Por exemplo, uma das métricas é de segurança, né? E essas respostas também elas buscam também ser fundamentadas em fontes externas, né? Para que as respostas tenham maior nível de qualidade. O artigo que fala sobre o Lambda, que a gente leu, ele foi publicado, né, no Archive em janeiro de 2022 pelo Google. Ele tem mais de 47 páginas, mais ou menos, né, fora contando ainda os apêndices. Pré-treinamento. Então, o Lambda ele foi pré-treinado com um conjunto de dados público, né, na web, e esse conjunto de dados, né, ele tem 2,9 bilhões, quase 3 bilhões de documentos, 1 bilhão de diálogos, 13 bilhões de falas de diálogos, totalizando um total de 1,56 trilhão de palavras. E é curioso também que esse modelo ele foi treinado por quase 60 dias, né, com 256 mil tokens. E mais de 90% do conjunto de dados de pré-treinamento ele está no idioma inglês. Também foi utilizada uma biblioteca que chama SentencePiece. Essa biblioteca foi desenvolvida por engenheiros do Google também. Tem um artigo também que eu deixei nas referências depois para quem quiser ver com mais detalhes. E essa biblioteca ela ajudou a fazer toda a parte dos tokens, né, da parte de codificação de tokens, né, gerando um conjunto de quase 3 trilhões de tokens e um vocabulário de 32 mil tokens. Então, como eu falei, são 3 modelos, né, que foram criados. Tem os modelos de pré-treinamento. Cada um desses modelos, eles têm tamanhos diferentes. O menor modelo tem 2 bilhões de parâmetros. Um modelo mais de tamanho médio, ele tem 8 bilhões. E o modelo maior tem 137 bilhões. Então, foram criados esses conjuntos de modelos com tamanhos diferentes para testar os efeitos do escalonamento, se a qualidade melhoraria com modelos maiores. Mas a gente sabe também que para todos esses modelos de linguagem, eles precisam definir métricas, né? Estabelecer métricas para que eles possam ser avaliados. E o Lambda, ele estabeleceu 6 métricas, né? Vou falar cada uma delas aqui. Primeiro é sensatez, né? Que vai medir se a resposta ela faz sentido no contexto, né? Se ela não está contradizendo alguma resposta que foi citada anteriormente dentro do diálogo. Especificidade, né? Mede se a resposta ela é específica para um contexto específico, né? Se você estiver falando, por exemplo, sobre futebol, o Lambda não pode me responder nada sobre cozinha, gastronomia. Interesse também mede se a resposta ela é uma resposta que chama atenção, se ela é uma resposta inteligente, perspicaz, que também desperta curiosidade, isso também foi avaliado. É interessante que essas 3 métricas, sensatez, especificidade e interesse, elas são utilizadas em conjunto para determinar a qualidade do modelo. E essas métricas de sensatez e especificidade, elas estão também descritas com mais detalhes no trabalho também, Adivardhana, não sei pronunciar direito, 2020, que ele está selecionando essas métricas, né, como métricas que são importantes para avaliação de modelos de diálogo. Tem mais outras 3 métricas, que é segurança. Ela mede se a resposta ela segue os princípios de inteligência artificial do Google, né?
Eu coloquei aqui do lado aqui quais são esses princípios. São 7 princípios, né, que o Google ele busca seguir, né, nos modelos que ele cria. Então, tem que ser um modelo que seja socialmente benéfico, que evite reforçar preconceitos, que ele tenha sido testado quanto à segurança, que ele também seja responsável perante as pessoas, que ele siga os princípios de privacidade, mantenha padrões de excelência científica e que esteja disponível para usos que estejam de acordo com os princípios citados anteriormente. Então, isso daí, esses princípios que são os princípios que nortearam o desenvolvimento do Lambda em relação à segurança. Tem um outro princípio também, que é a fundamentação, que ele vai medir se a resposta contém afirmações que podem ser validadas, fundamentadas por fontes externas, né? Se tem alguma outra autoridade externa que pode validar aquele tipo de informação que a resposta no modelo está passando para o usuário. Informatividade, que é um percentual que mede, né, o percentual de quantas afirmações elas podem ser sustentadas ou validadas, confirmadas por fontes conhecidas. Então, são essas 6 métricas que o Lambda adotou. Mas a gente sabe também que além do modelo de pré-treinamento, foi necessário fazer também um ajuste fino no modelo para ele poder alcançar a qualidade que era esperado. Então, o Google, ele selecionou uma quantidade de colaboradores, que são pessoas de de um perfil demográfico definido de entre 25 a 34 anos, e ele colocou essas pessoas para avaliarem, né, o modelo em relação, por exemplo, à qualidade. Então, eles coletaram 6.400 diálogos, e essas pessoas elas interagiram com uma instância do Lambda. Então, para cada resposta do diálogo, esses colaboradores eles avaliaram se a resposta era se a resposta era sensata, específica e interessante naquelas 3 métricas que eu falei. E, por exemplo, para cada resposta dessa, esses colaboradores rotulavam se era sensata, sim, não ou talvez, que era o rótulo que poderia ser atribuído à resposta para cada uma dessas 3 métricas. E uma resposta ela era considerada sensata, específica e interessante se pelo menos 3 colaboradores tivessem marcado ela como sim. Se algum deles tivesse marcado como não, aí, por exemplo, já nem consideraria as outras métricas de especificidade e interesse. Também, em relação à segurança, esses colaboradores, eles também foram instruídos, né? Eles tiveram um preparo, um treinamento que eles foram instruídos para estabelecer um diálogo com o Lambda. Nesse diálogo ele tinha que ser uma interação mais natural, deveriam abordar tópicos que são sensíveis, né, daqueles tópicos de segurança que eu falei, e eles também deveriam, de alguma forma, tentar quebrar, né, esses objetivos de segurança. Eles estavam tentando induzir algum tipo de uma resposta que não seria uma resposta adequada, né, que o modelo não deveria fornecer. E aí eles coletaram, então, 8.000 diálogos, e aí esses colaboradores eles responderam se cada uma dessas respostas dos diálogos elas violavam algum objetivo de segurança que tem a ver com o que eu falei com aqueles objetivos lá do Google, lá dos princípios de inteligência artificial. Aqui eu vou falar geral, um pouco geral, isso aqui está no apêndice do artigo, mas assim, eles descrevem quais são esses objetivos de segurança. São 3 grandes objetivos, né? O primeiro deles é evitar resultados que criem riscos ou algum tipo de dano. Então, por exemplo, pode ser alguma resposta que tenha conteúdo violento, obsceno, que promova o uso de álcool, drogas, jogos de azar, por exemplo, conselhos sobre questões médicas que o modelo não poderia fazer, financeiras também, informações pessoais que também não poderiam aparecer nas respostas. Um outro segundo objetivo de segurança é evitar discriminação ou marginalização de grupos sociais. Então, ofensas, alegações, insultos, né, relacionados à idade, etnia, gênero, raça, sexualidade, entre outros. E o terceiro objetivo é evitar a propagação de desinformação. Então, está relacionado com teorias falsas, conspiratórias, informações sem embasamento científico, conteúdo até mesmo que tenha algum viés político também. Tem uma outra em relação à fundamentação, né? Esses colaboradores também, eles avaliaram cerca de 4.000 diálogos para poder verificar se algumas dessas respostas que eram dadas pelo modelo, elas poderiam ser fundamentadas em alguma fonte externa.
Então, por exemplo, se o modelo respondesse a uma pergunta que fizesse uma afirmação, se Júlio César nasceu em 100 a.C., então essa informação ela teria que, de certa forma, ser validada se esses colaboradores eles não conseguissem ter a certeza de que realmente ele nasceu em 100 a.C. Então, dessa forma também, o modelo ele também foi removido nessa etapa afirmações sobre pessoas que não eram conhecidas publicamente. Então, por exemplo, por exemplo, citando eu, né? Júlio é um aluno de mestrado da PUC, mas, assim, quantas pessoas conhecem o Júlio, né? O Júlio é uma pessoa que, a princípio, ela é anônima. Então, isso também foi retirado do modelo. Só personalidades mesmo é que foram mantidas no modelo. E uma afirmação ela é considerada verdadeira, né, pelos colaboradores se 3 deles souberem que ela é verdadeira. Se tiver pelo menos algum que duvide disso, então eles têm que, de uma certa forma, fazer uma verificação. Então eles precisavam fazer uma pesquisa, né, em outras ferramentas para poder investigar se essa afirmação ela era válida. E aí eles pegavam e começavam a fazer anotações dentro do modelo, e inseriam manualmente essas anotações para poder validar se a resposta é correta ou não. E aí, no caso, se eles estivessem utilizando algum tipo de fonte externa, algum recurso como o Google, por exemplo, eles deveriam incluir o link também para poder fundamentar essa validação. E aí, pensando nessa dificuldade que seria de fazer essa validação manual, o Lambda acabou criando um conjunto de ferramentas para poder meio que agilizar esse processo. Esse conjunto ele tem um sistema de recuperação de informações, tem uma calculadora e tem um tradutor, que ajuda também na questão de traduzir também algumas palavras, expressões, textos. E também esse sistema de recuperação é um sistema que está integrado também, de certa forma, com a API do Google, para poder fazer consulta no mecanismo de pesquisa do Google e poder também recuperar informações externas que provavelmente isso teria que ser feito manualmente por um, por um colaborador. E esse conjunto de ferramentas, ele recebe uma string como entrada e devolve uma lista ou mais de uma string como saída. Então, aqui, por exemplo, tem nessa figura que está no artigo, que mostra um exemplo de como que é feito, como é utilizado esse sistema de recuperação de informações. Então, por exemplo, o usuário ele começa fazendo uma pergunta, né? Quando que a Torre Eiffel foi construída? E a partir dessa pergunta, o Lambda ele começa a pegar informações que estão dentro da pergunta, começa a quebrar e começa a repassar dentro, internamente, para esse sistema dele interno de recuperação de informações. Então, é como se fosse quase um ping-pong, né? O Lambda, a pergunta base, ela começa a ser pedaços, fragmentos, né? Tokens, né? Dessa frase começam a ser passados para um mecanismo de pesquisa do Lambda interno, né? Que tem essas ferramentas. E aí ele vai recuperando informações, ele vai fazendo buscas sucessivas, né? Uma após a outra, até gerar uma resposta, um conjunto de informações que vão formar a resposta que vai ser passada para o usuário. Então, a resposta final que chega para o usuário, por exemplo, que ela começou a ser construída em janeiro de 1887 e ela foi aberta em março de 1889. Mas são pequenos pedaços de texto, está nessa caixinha verde aí. Esse TS daí é o conjunto de ferramentas, né, que ela vai recuperando essas informações e vai adicionando esse contexto para a resposta final. Fundamentação e domínio. O Lambda também ele pode ser treinado para desempenhar papéis de domínio. Então, por exemplo, ele foi testado para ser um modelo que ele personifica um objeto, por exemplo. Ele foi treinado para ser um Monte Everest. Então, ele assume o papel de Monte Everest como sujeito, né, que está interagindo com o usuário. E ele também foi testado para fins educacionais, ele também foi testado como um agente de recomendação musical. E aí, para cada um desses testes que foram feitos, o modelo precisou passar por um pré-condicionamento para poder iniciar um diálogo com o usuário. Durante essa avaliação, né, os colaboradores eles também utilizaram um sistema de recuperação para poder verificar links e informações que foram fornecidas pelo modelo nas respostas.
De uma forma geral, esse Lambda Monte Everest, né, ele acabou fornecendo fatos que não puderam ser atribuídos a fontes conhecidas em cerca de 30% das respostas. E o Lambda Music, né, ele forneceu uma recomendação musical real em cerca de 9% das respostas, mas ele acabava também fornecendo alguns links quebrados num total de 7% das respostas. Eu vou mostrar aqui o que seria isso na prática, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um diálogo que foi extraído, que está lá também no artigo, de uma interação do Landa, né? Ele assumindo o papel de ser um Monte Everest. Então, o pré-condicionamento está nessa linha em amarela grifada, né? Que o Landa ele já começa o diálogo dizendo: olha, olá, eu sou o Monte Everest e o que você gostaria de saber sobre mim? Então, a partir dessa primeira frase, que foi o pré-condicionamento, o usuário começou a interagir. E aí o usuário começa a perguntar, né, por que você acha que as pessoas te escalam, né? Aí o Lambda começa a responder, porque eu represento uma conquista muito elevada, as pessoas acreditam que se conseguirem escalá-lo, podem fazer qualquer coisa na vida. Então, aqui a gente vê um problema que aqui ele começou bem a resposta, ele está dizendo assim, por que eu, né? Então, ele deveria falar na primeira pessoa, mais para frente ele começa a sair da pessoa, né? Ele começa a dizer por que as pessoas acreditam que se conseguirem escalá-lo, então ele já está tratando a ele mesmo na terceira pessoa, e esse tipo de comportamento acontece no diálogo, que ele meio que perde a pessoalidade dele, que ele foi condicionado. Mas, de certa forma, ele vai respondendo as perguntas e também vai trazendo links também. Por exemplo, aqui ele está citando alguns links da Wikipedia, dizendo para poder confirmar algumas informações, para dar contexto do que ele está respondendo, né? Vai responder, quem que foi a primeira pessoa que alcançou o Monte Everest? E aí os colaboradores eles têm que pegar esse diálogo aí e avaliar se esses links são links válidos, se não estão quebrados, se realmente o que ele está respondendo é coerente. E aqui tem um exemplo do Lambda Music, né, que também foi utilizado para fazer treinamento, né, com base em sistema de recomendação musical. E tudo que está grifado aqui em amarelo é o pré-condicionamento. Então, foi criado um início de diálogo, né, para que o modelo ele conseguisse continuar essa interação seguindo um padrão, né? Por exemplo, o usuário ele pergunta, né, se o Lambda poderia recomendar uma trilha sonora de ficção científica. Aí ele começa a dizer, claro, você já assistiu a Interestelar, né? Então, a resposta também é uma resposta que está bem no nível de conversação humana, ela é bem interativa, e a partir daí, né, que ele foi recomendando outros tipos de música também, de outros ritmos, de estilos diferentes, o Landa começou também a trazer, a citar links no YouTube, né, onde ele poderia ouvir essas músicas, né. Então, isso é bem interessante porque as respostas são bem objetivas e elas realmente simulam um diálogo humano mesmo, né, que é a intenção de não ser uma resposta muito grande, nem muito cansativa, né? E aqui, nesse quadro aqui, eu mostro um pouco de como foi o resultado, né, que foi realizado em relação a essas duas personas, né? De uma forma geral, essas personas, elas são consistentes, né? Esses modelos são consistentes com a persona, né? O Lambda Everest, também tem o Lambda Everest, tem o SPT, que é um modelo de pré-treinamento, né? E aí a gente vê que o pré-treinamento, ele tem um resultado tão bom quanto o Lambda mesmo, né? Que já é um outro modelo, que já foi feito todo o ajuste fino, né? Mas, assim, em relação à utilidade, a gente vê que os resultados ainda não são tão bons para a maioria dos modelos, assim, principalmente nesse do pré-treinamento de música, né? Então, 31% de utilidade. Mas, de uma certa forma geral, eles mantêm a consistência deles se enxergarem como uma pessoa, né? Então, isso é interessante. Esse aqui também são os resultados também que eu estou trazendo aqui, que já são os resultados daquelas métricas que eu fui falando um pouco atrás também em relação à qualidade, segurança, fundamentação, isso eu já falei atrás. Só estou trazendo aqui um resumo geral, né, de como foi feito essa avaliação, né, com esses colaboradores, a quantidade de diálogos que foi utilizada em cada métrica, né, como foi feito todo esse processo de ajuste fino, né, que era importante para o modelo no final ter qualidade
e fundamentação também, para não responder coisas que simplesmente não tinham muito, apesar de serem respostas boas, bem estruturadas, que fossem respostas que tivessem informações realmente validadas e realmente coerentes. Aqui também tem um gráfico aqui que mostra também em relação a essas 6 métricas que eu citei também, e a gente tem aqui, para cada uma dessas métricas, né, segurança, especificidade, fundamentação, interesse, informatividade, e para cada linha aqui que está aqui no gráfico, a gente tem também um modelo, né, o PT é o pré-treinamento, né, e tem o tamanho também do modelo, e a gente vê de uma forma geral que todos os modelos que tiveram ajuste fino, né, que é SFT, eles têm uma porcentagem melhor, né, no desempenho dessas métricas, né? E e isso também se deve, em certa parte, ao fato de que esses modelos que receberam ajuste fino, eles tinham acesso àquele conjunto de ferramentas que poderia validar essas informações também, e isso melhorou, em certo sentido, a qualidade final do modelo do Lambda. Agora eu vou falar sobre as discussões, as limitações. Os modelos baseados no Lambda, eles são mais úteis, né, como mostrei, do que os modelos de pré-treinamento. A coleta de dados de ajuste fino, ela traz benefícios para aprendizado, mas ela é um trabalho que é muito caro, demorado, complexo, né? Você precisa de validação de humanos, né, para poder trazer bons resultados. Esse ajuste fino, ele melhora a fundamentação das respostas, mas ainda assim é possível observar respostas em que o conteúdo delas, elas não são muito precisos e também não podem ser validadas por fontes externas. Outra limitação é que a população desses colaboradores que ajudaram a treinar, ela segue uma determinada faixa etária, né, de 25 a 34 anos, e que possivelmente não reflete a base de usuários, né? Então, tem toda uma série de discussão ainda em aberto sobre como escolher, né, selecionar demograficamente as pessoas que vão ajudar a fazer parte do treinamento, né? Qual seria o perfil ideal? As escalas também de classificação, elas são um pouco grosseiras, isso o próprio artigo e os pesquisadores eles admitem isso, né? Que não são capazes de medir de uma forma muito correta, assim, quão insegura e desejável uma resposta é. Lembrando também que esses objetivos de segurança que eu falei foram desenvolvidos para dentro do contexto dos Estados Unidos, né? Dentro da cultura norte-americana. E dessa forma também eles dizem no artigo que nenhum objetivo de segurança, né, e conjunto de dados para ajuste fino vai ser capaz de acomodar as normas culturais que são diferentes, né, dos Estados Unidos, de outros países, de culturas diferentes. Nesse sentido também, nenhum conjunto de restrições de adequação social pode ser aplicado de forma universal para modelos de linguagem generativos. Eles também falam que o desenvolvimento seria interessante ter desenvolvimento de definições, de taxonomias, né, mais ricas para poder ajudar a definir o que seria um comportamento adequado do modelo, né? Então seria interessante desenvolver esse tipo de definições, taxonomias. Mais pesquisas precisam ser feitas para melhorar os padrões de segurança, né? Que são utilizados no Lambda. O Lambda também, esse artigo que foi publicado, ele não é uma versão final do Lambda, né? Ele só foi escrito como uma forma de uma receita mesmo para poder gerar outros Lambdas, né? Que a gente vai ver que uma das evoluções do Lambda é o Palm, né? E as pessoas também, elas, dentro do Lambda, elas correm o risco também de interagir com o sistema de uma forma artificial, tentam antropomorfizar o sistema, tratar ele como se fosse um humano, e isso daí pode representar um risco, né, que são um risco que a gente ainda falta discutir bastante sobre como advertir as pessoas, como deixar as pessoas cientes de que elas não estão conversando com o ser humano. E nesse sentido também, trabalhos futuros, né, que eles propõem, né, devem explorar também benefícios de uma maior coordenação com a comunidade de pesquisa, né, sociedade civil, para criar conjuntos de dados que sejam canônicos, né, para que possam ser feitos testes
em relação à segurança, fundamentação. Então, é um esforço também colaborativo, né, da sociedade civil, comunidade de pesquisa, para que consigamos desenvolver modelos de linguagem e de diálogo cada vez melhores. Só uma curiosidade agora, para finalizar também, a pegada de carbono do Lambda, né? O custo de energia total do Lambda, né? Ele gastou 57 dias de treinamento, 1.024 chips, 289 watts de energia, vezes 1,1, né? 24 horas por dia, que isso dá um total de 451 megawatts por hora. E esse resultado corresponde a 0,4 vezes a energia que foi utilizada no GPT-3. E a pegada de carbono do Lambda, no artigo eles falam que ela é 21 vezes menor do que a do GPT-3, então é importante também pensar no desenvolvimento de modelos que também que estejam também alinhados com redução de consumo de energia, né, porque esses modelos gastam muita energia. Então, acho que por enquanto é só isso. Eu vou passar agora a palavra para o Lucas, que ele vai continuar a falar sobre o o Palm, que é uma continuação, né, do Lambda, né?